Você já sentiu que está sendo atacado por forças invisíveis? Inveja, palavras de maldição, pessoas tentando destruir você? E se eu te disser que existe um exército celestial agindo ao lado daqueles que vivem em oração e permanecem fiéis a Deus? Hoje vamos pela Bíblia entender como a oração ativa o livramento de Deus e como anjos enviados pelo Senhor cercam e protegem os que o temem. A palavra de Deus revela que a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra principados e potestades, contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Efésios 6:12. Por isso, o Senhor nos deu a oração e também envia seus anjos para nos guardar. Está escrito: o anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Salmo 34:7. A oração nos conecta ao Deus que comanda o exército celestial. Em Daniel 10:12-13, vemos o profeta buscando ao Senhor em jejum e oração, e um anjo foi enviado com a resposta, mesmo enfrentando resistência espiritual. Isso mostra que quando oramos, o céu se move a nosso favor. Os anjos são ministros de Deus, enviados para servir e proteger o seu povo. Não são todos eles espíritos ministradores, enviados para servir a favor dos que hão de herdar a salvação. Hebreus 1:14. Eles agem conforme a ordem do Senhor, e a oração nos mantém alinhados com essa proteção. A Bíblia traz vários exemplos. Anjo do Senhor como guardião. Eis que envio um anjo diante de ti, para que te guarde pelo caminho, e te leve ao lugar que te tenho preparado. Êxodo 23:20. Anjos guardiões, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Salmo 91:11-12. Anjo libertador. Em Atos 12:7, Pedro estava preso, mas a igreja orava, e um anjo do Senhor sobreveio, e uma luz resplandeceu na prisão. E tocando a Pedro no lado, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. E caíram-lhe das mãos as cadeias. Isso mostra que oração e proteção angelical andam juntos. O inimigo pode se levantar, podem tentar magias, feitiçarias e rituais, mas a promessa de Deus permanece. Toda arma forjada contra ti não prosperará, e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenarás. Esta é a herança dos servos do Senhor, e a sua justiça que vem de mim, diz o Senhor. Isaías 54:17. Há ainda a visão de Eliseu, e ele disse: não temas, porque mais são os que estão conosco do que os que estão com eles. E orou Eliseu e disse: Senhor, peço-te que lhe abras os olhos para que veja. E o Senhor abriu os olhos do moço e viu. E eis que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo em redor de Eliseu. Dos Reis 6:16-17. Mesmo invisíveis aos olhos humanos, anjos guerreiros estavam ali prontos para proteger o servo de Deus. A Bíblia também mostra que Deus coloca anjos de forma pessoal para cuidar de cada crente. Jesus disse: vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos digo que os seus anjos nos céus sempre veem a face de meu Pai, que está nos céus. Mateus 18:10. Isso não é misticismo, é palavra de Deus. Os anjos estão diante do Pai e recebem ordens para agir a favor daqueles que pertencem a Cristo. Eles não substituem a oração, mas são resposta do Deus fiel às orações dos santos. Querido irmão e irmã, não tenha medo do mal, porque aquele que habita no esconderijo do Altíssimo está cercado de proteção. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Salmo 91:11. Mas essa promessa é para quem vive em obediência e oração. Daniel orava 3 vezes ao dia, Daniel 6:10, e Deus o livrou da cova dos leões. Pedro estava preso, mas a igreja orava e um anjo veio libertá-lo. Atos 12. O mesmo Deus continua agindo hoje. A oração ativa o mover de Deus e sua proteção angelical. Viva uma vida de oração, de fidelidade e temor ao Senhor. Os anjos do Senhor estão acampados ao seu redor, mesmo que você não os veja. Confie nas promessas do Deus vivo, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. 1 João 4:4. Se esta palavra falou ao seu coração,
Compartilhe com alguém que precisa entender que, com Deus e oração, nenhum ataque do inimigo prevalece. E lembre-se, quem vive de joelhos diante do Senhor anda protegido sob as asas do Altíssimo.